Maxwell, boa noite. Yara, Daiane, Arthur, boa noite. Ó, o Taminha aí, bem-vindo. Não sei se todos aqui sabem, mas além de empreendedora da Marca da Paz, estou servidora pública, sou técnica de enfermagem, trabalho na saúde e estou educadora financeira também. E como que eu descobri a educação financeira? Porque eu precisei dela, né? Então, assim, eu estava endividada e comecei a procurar por opções, né? Como que eu conseguia resolver minha situação. E aí, um dia apareceu para mim uma moça que falava de educação financeira, o nome dela é Luciana Fiot. Eu fiz o curso dela de educação financeira, assim, foi um curso maravilhoso. E depois eu fiz um curso de educadora financeira pelo EFINC e fiz pós-graduação também pelo EFINC, né, que é um curso de educação financeira mesmo para lecionar educação financeira. Então, hoje eu posso lecionar educação financeira nas escolas também. E assim, eu vi que isso era o meu propósito, era a minha missão, né, de ajudar outras pessoas, assim como eu fui ajudada, eu queria ajudar outras pessoas também, né? E acabou que eu uni o útil ao agradável, né? Porque aí eu monetizo também com a educação financeira e faço uma coisa que eu gosto. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais na frente aqui, vocês vão entender, né? Eu vou compartilhar minha tela para a gente poder começar aqui. Então, vou falar um pouquinho hoje. Eu queria quebrar alguns paradigmas que a gente tem em relação ao dinheiro, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre o que é o dinheiro para vocês, né? Qual a relação que vocês têm? Vocês, não sei se vocês já perceberam que a gente tem uma relação de amor e ódio com o dinheiro, né? E a gente vai entender um pouquinho o porquê disso hoje, né? E o que você sabe sobre o dinheiro? Você já parou para pensar sobre o que é o dinheiro? Por que alguns têm muito e você tem pouco? Ou porque alguns têm muito e outros têm muito pouco? Né? Então, assim, parar para analisar isso a gente quase nunca faz, né? Você vai vivendo ali, né? E daí eu queria falar um pouquinho sobre a origem do dinheiro, para a gente entender o porquê disso tudo, né? Tá todo mundo me ouvindo direitinho, né, gente? Beleza. E porque quando há muito, muito tempo atrás, as pessoas tinha aquela pessoa que plantava o trigo e aí ele queria ovos, aí ele ia lá e trocava, né? Fazia o escambo, trocava o trigo pelos ovos. Aí trocava o trigo pela carne, trocava o trigo pelo feijão. Só que, à medida que o tempo foi passando, isso foi ficando difícil, porque às vezes a pessoa que queria trocar o trigo pelo ovo, queria trocar o ovo, não queria trigo, queria outra coisa. E aí isso foi ficando complicado. Então, eles criaram a moeda, né? Então, existiam moedas de ouro, de prata, de cobre e de ferro, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui de que era a outra que eu anotei, mas eu perdi. Tá bom. É, deu para entender, né? Ah, prata, cobre, bronze e ferro, isso mesmo. E aí ficava mais fácil assim, né? Era um rolê danado aquele lá. Então, dessa maneira aí ficava bem mais fácil, né? Porque se eu quisesse o ovo, eu ia lá e dava moeda no valor do ovo, e aí ele podia comprar o que ele quisesse. A pessoa que me vendeu o ovo, que trocou o ovo comigo, né? Ou seja, o dinheiro era uma moeda de troca. Lembra disso aí, viu? E aí, depois da moeda, surgiu os primeiros bancos, né? Que aí eles estavam com. Porque o dinheiro tinha dois propósitos. O primeiro propósito era trocar por produtos, e o segundo propósito era guardar. Só que as pessoas começaram a guardar dinheiro em casa e viram a necessidade de ter um local para estocar esse dinheiro. E aí foi criado o primeiro banco,
e esse banco dava uma promissória lá, uma nota no valor, uma carta no valor desse dinheiro que estava lá guardado, né? E aí, então, surgiu o papel moeda, né? E aí foi virando o dinheiro, que é o que a gente tem hoje, né? Então, assim, vamos entender um pouquinho de como que isso funciona. Existem basicamente dois tipos de renda, né? A renda ativa e a renda passiva. O que é a renda ativa? A renda ativa é aquela gerada por meio do trabalho ou da prestação de serviço. Envolve trocar tempo, esforço por remuneração diretamente. Em outras palavras, é o dinheiro que você ganha por meio do seu trabalho, né? Então, assim, é aquele salário, né, que você ganha pelo seu trabalho, seja como funcionário, como empreendedor ou profissional autônomo. Esse tipo de renda está diretamente ligado à sua atividade laboral e geralmente cessa quando você deixa de trabalhar. Então, assim, os exemplos comuns de renda ativa incluem salário, os honorários profissionais, comissão, renda de negócios nos quais você está ativamente envolvido, né? E a renda passiva, ela refere-se ao dinheiro ganho regularmente com pouco ou nenhum esforço contínuo para mantê-lo. É uma forma de renda que não requer uma participação ativa regular, como um salário de trabalho tradicional. Em vez disso, é frequentemente associada a investimentos financeiros, como aluguel de imóveis, dividendos de ações, royalties, propriedade intelectual, royalties de propriedade intelectual, né? No caso, um livro, por exemplo, que você fez, ou uma música que você escreveu, aí você ganha os royalties por aquilo, né? Ou renda gerada de negócios automatizados. Hoje em dia está aí bem na moda o marketing digital, né? Então, assim, as pessoas montam um curso ali e aí vendem esse curso na internet. Então, eles só têm o trabalho de fazer a primeira vez o curso, de gravar a primeira vez o curso. E aí, depois, eles passam a vender esse curso no orgânico aí, ou no perpétuo, né? Alguma maneira de venda aí também, né? E a ideia é que o dinheiro continue chegando mesmo quando você não está trabalhando ativamente, o que pode permitir maior liberdade e flexibilidade financeira, né? Então, assim, já pensou que legal? Você está lá na praia e está ganhando dinheiro, você está dormindo e está ganhando dinheiro, né? Então, é uma renda bem interessante. Então, vamos falar um pouquinho dessas torneiras, né? Existem três torneiras na nossa vida aí. É a da renda ativa, a da renda passiva e a dos gastos, né? Então, já falei um pouquinho sobre a renda ativa e a renda passiva, agora vamos falar um pouquinho sobre o que acontece, né? A renda ativa, ela vai entrando dinheiro ali no seu balde, né? E a renda passiva também. Só que se você não tiver um controle dos seus gastos, o dinheiro vai saindo por esse balde, vai embora, vai todo embora, né? Você não consegue guardar se você não fizer uma reserva, né? Começar a guardar um pouco desse dinheiro. Então, assim, não gastar tudo que ganha, né? Sempre gastar menos do que ganha é importante para que você aprenda a lidar com o dinheiro e também que você tenha sempre, não seja pego de surpresa pelas eventualidades que podem acontecer na sua vida, né? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Então, assim, simplificando, né? Quais são o que a gente precisa fazer, né? Além do nosso salário, a gente precisa fazer renda extra. Eu acredito que muitos aqui, a maioria pelo menos, trabalha com a marca da paz como uma renda extra, mas ela pode também se tornar uma renda principal na sua vida, né? E aí você vai trabalhar apenas com a marca da paz. E outra forma é a redução de gastos, a outra forma é os hábitos, né? Mudança de hábito, e a outra forma é guardar 10% para a gente diminuir aquela torneirinha dos gastos lá, né? E aí agora, ai, gente, eu não mudei aqui o título, ó.
é porque eu queria falar um pouquinho sobre dinheiro na Bíblia. Tem várias passagens na Bíblia que falam de dinheiro. E aí eu trouxe algumas aqui, né? Principalmente em relação a guardar os 10%, né? Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. O que que isso quer dizer? Que você precisa aprender a cuidar do seu dinheiro, mesmo quando ele ainda é pouco. Porque da mesma forma que você cuida do seu dinheiro hoje, você vai cuidar quando você tiver muito dinheiro. Quantos milionários aí que ganharam na Mega Sena, ganharam Big Brother aí e tornaram-se pobres de novo, porque não souberam trabalhar isso, né? Que é cuidar do dinheiro como se deve cuidar. Então, e o outro versículo é: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas, né? Ou seja, Deus, ele também vê isso aí. Quando a gente está gastando demais, não se controla, não cuida direito do dinheiro, acaba que acontece que você também não vai conseguir ganhar muito dinheiro, né? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês, né? Então, isso está lá em Lucas 16, de 10 a 12. Então, é isso, gente. A gente tem que cuidar do pouco, da mesma forma que quando você tiver muito, você vai cuidar. E essa energia que você aplica no pouco, depois você vai continuar aplicando ela no muito também, né? E aí, como que a gente consegue guardar esses 10%, né? Ou numa caixinha do Nubank, ou no Tesouro Selic, ou em fundos imobiliários, ou em ações. Tem várias formas de você guardar, ou juntando ali, comprando um imóvel para você receber o aluguel dele, ou um carro que você trabalhe com esse carro para poder ou como carga, ou como Uber, alguma coisa assim. Então, tem várias formas de você trabalhar para guardar esse dinheiro, né? Aí, aqui são os versículos que eu tinha falado, né? Deixa eu só pegar aqui. Que é a gente agir com sabedoria em relação ao dinheiro, né? Que o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Ou seja, se você guarda um pouquinho todo mês, você vai ter cada vez mais. A gente fala que é a magia dos juros compostos, né? Que à medida que você vai juntando, esse dinheiro vai aumentando e vai gerando juros também, né? E o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Tá? E outra coisa que está na Bíblia, né? Da gente muitas vezes presta dinheiro e tem um ditado que fala: quem empresta não presta, né? Então, assim, aprender a dizer não. A gente precisa aprender a dizer não para as pessoas. Porque muitas vezes você nem tem o dinheiro que a pessoa está te pedindo ali e você não consegue dizer não e acaba emprestando dinheiro e depois nem sempre essas pessoas pagam, né? Porque se ela não conseguiu cuidar do dinheiro dela e está te pedindo emprestado, pode ser que ela não consiga cuidar do seu dinheiro também, né? E quem planeja e trabalha com dedicação terá fartura. E quem quer ficar rico da noite para o dia acaba na miséria. Então é isso, aquele negócio de você ficar jogando dinheiro, né? Isso aí fala muito em relação a jogos, né? Então, assim, planejamento, trabalho com dedicação, você vai conseguir ter fartura, né? Não precisa sair por aí arriscando em jogos, né? E empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro. Aplico em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Gente, Salomão que escreveu Provérbios e Eclesiastes, e ele viveu, acho que uns 1000 anos antes de Cristo, não sei exatamente quando não, e ele já tinha essa sabedoria, né? De você não investir todo o dinheiro no mesmo lugar, de você diversificar os investimentos. Então, assim, ele era realmente um homem muito sábio para lidar com o dinheiro, né? Então, o que é que a gente precisa sempre estar trabalhando, né? As nossas atitudes mentais em relação ao dinheiro, né? O dinheiro é uma das coisas mais importantes da sua vida, e ter dinheiro é uma coisa natural.
Gente, pode ser que na hora que eu falei isso aí, alguém chega, dê um pulo para trás, né? Que o dinheiro é uma das coisas mais importantes da sua vida. Mas analisa aí comigo. Casamentos destruídos por conta de dinheiro, violência por conta de dinheiro. Quantas coisas ruins acontecem na vida das pessoas, né? Por conta do dinheiro. Então, por que que a gente fica nessa relação de amor e ódio com o dinheiro, né? Tem uma frase da Bíblia que fala, deixa eu ver se eu lembro ela aqui, que foi Paulo que escreveu. Deixa eu ver se eu lembro. Ai, gente, eu não anotei isso, mas tem uma frase de Paulo que fala: Ah, lembrei. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então, assim, a gente tem isso desde criança, impregnado no nosso subconsciente. E eu não sei se vocês já prestaram atenção que quando você pega um dinheiro, pelo menos comigo isso acontece muito, rapidinho aparece um motivo para você gastar aquele dinheiro. Ou é alguém que adoece, ou é um carro que quebra. Você quer se livrar rápido daquele dinheiro, porque é o medo de não ir para o céu. Porque o rico, mas que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Ô, Rubi, e assim, a gente tem isso impregnado no nosso subconsciente. O que que a gente faz? A gente rapidinho dá um jeito de gastar o dinheiro que a gente ganha. Então, assim, além de administrar o dinheiro, a gente precisa tomar consciência em relação ao que o dinheiro significa na nossa vida. A gente precisa desmistificar o dinheiro, né? Então, assim, a gente precisa tirar esses padrões que a gente tem. E como que a gente muda isso? É repetição, gente, é repetição. Muda a frase aí, que quem é rico vai para o céu, sim, que Deus deixou muita fartura para a gente ser pessoas ricas, porque a riqueza é coisa natural. Então, olha só a prosperidade que Deus deixou no mundo, né? A gente não tem nem como calcular. E você acha que ele não daria para os filhos dele essa prosperidade? Então, para que a gente fica com essa mentalidade de quem é rico não vai para o céu, né? E o que é o dinheiro? A gente lembrar que o dinheiro não muita gente fala que o dinheiro é energia. Eu até pensava nisso até pouco tempo atrás, mas para mim o dinheiro é só uma moeda de troca. A energia que eu coloco para ganhar esse dinheiro é a mesma energia que eu vou ter para ganhar ele de volta, né? Então, assim, qual é o nosso propósito como pessoa? Existem três propósitos na nossa vida. O primeiro propósito é o que você é, que é o que você quer ser, né? Que é que você é como filho de Deus. E o segundo propósito é o ter, que é o que você tem. E o que é o propósito supremo, que é o terceiro propósito? É a união desses dois propósitos, né? Então, assim, você, além de ser filho de Deus, você precisa ter as coisas que você sonha, as coisas que você deseja, e é através do dinheiro que você vai conseguir isso. Então, a gente precisa desmistificar esse ódio que a gente tem do dinheiro, de querer afastar ele da gente. Muitas vezes se endividando, ou muitas vezes gastando todo o dinheiro que ganha, né? Começa a guardar um pouquinho. Se você não consegue guardar muito, começa a guardar R$ 10, R$ 100, o que você conseguir. Porque quando você for ver naquele montante ali, ele vai mudando sua mentalidade, né? E aí você vai, opa, guardar dinheiro é bom, e eu já estou tendo até um jurinho em relação a isso, né? Vamos lá. E agora eu queria falar um pouquinho sobre o que eu falei no início da live, né? Da aula, né? Que é sobre, eu estou tão acostumada a fazer live todo dia que eu estou falando live aqui. Que é sobre o Ikigai. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso aí, mas eu acho que é uma coisa que é muito importante. Porque o que que acontece? Quantas vezes você não está num trabalho que você não está feliz, que você reclama, aí você fica em baixa energia, baixa vibração. Então, o que é que você atrai para você? Baixa energia, baixa vibração. Então, assim, o que que o Ikigai fala? Ele fala para você trabalhar com o seu propósito, né? Você encontrar uma profissão, que é a sua vocação,
uma missão e a sua paixão também. Então, você vai unir tudo isso e você vai fazer aquilo que você ama, aquilo que é bom, aquilo que o mundo precisa e ainda vai ser pago por isso, né? Olha que maravilha. Por isso que é bom você procurar qual que é o seu propósito, né? No que você é bom, no que você faz como se não fosse um trabalho, como se fosse uma coisa que você, não, só estou aqui brincando, só estou me divertindo, né? E se você não está hoje nesse patamar, está num lugar que você gosta, agradeça pelo que você tem e use isso como escada para você atingir o seu propósito, né? Para você chegar ao seu objetivo. Porque aí com certeza você vai ser feliz, né? E é isso que eu tinha para falar hoje sobre o dinheiro. Eu queria desmistificar um pouquinho, né? Essa questão do propósito. Deixa eu ver se eu esqueci de falar uma coisa, alguma coisa aqui. De você sempre lembrar, né? Do que te falaram sobre o dinheiro, de você se fazer essas perguntas, né? O que é o dinheiro? Por que alguns têm muitos e outros têm pouco? E o que você sabe sobre o dinheiro? Então, lembre-se sempre de fazer essa pergunta aí para você e muda seu mindset, sua mentalidade em relação ao dinheiro, porque aí você vai ver como o dinheiro vai vir como consequência da energia que você está colocando para conquistar ele, né? Não pense que o dinheiro traz só coisa ruim, que vai atrair coisa ruim, não. O dinheiro, ele faz a gente... As pessoas costumam dizer que o dinheiro não traz felicidade, né? E eu ainda brinco e falo, mas compra, né? Não é querendo falar que você só vai ser feliz se você tiver dinheiro. Não, você tem que ser feliz, e ponto. Né? E o dinheiro vai ser uma consequência dessa sua felicidade, você poder realizar seus sonhos, você poder conquistar suas coisas, né? Eu vou abrir para perguntas, se alguém quiser fazer pergunta, alguma coisa assim, aí pode levantar a mãozinha aí, deixa eu interromper o compartilhamento, que eu abro o microfone aqui para quem... Acho que está liberado, né, Jadson? Boa noite. Eu queria que você repetisse esse finalzinho que você só falou, não passou o slide para eu poder anotar aqui. Você falou a Tá, respeito da gente pensar, lembrar, se tá. possível. Eu vou mandar essas perguntas para vocês, mas eu Ah, repito. beleza, então. O que é o dinheiro? O que você sabe sobre o dinheiro? De onde ele vem? E por que alguns têm muito e outros têm pouco? Eu vou mandar essas perguntas. E tem outra coisa, né? A nossa relação de amor e ódio ao dinheiro, né? Que é justamente isso que eu falei, que muitas vezes é inconsciente isso, gente. Aí o que é que a gente faz? Ou a gente gasta logo o dinheiro rápido, você já quer comprar alguma coisa com aquele dinheiro que você ganha, porque você quer se livrar dele logo. E é inconsciente isso, mas pode analisar que isso acontece muito aí, viu? Mais alguém? Ô, Vanusa, fala alguma coisa a mais sobre esse Ikigai aí, por favor? Dá uma pincelada um pouco a mais. Dou sim. O Ikigai é você trabalhar com uma coisa que é a sua paixão. É, por exemplo, eu sou técnica de enfermagem. Eu gosto muito do que eu faço, mas eu já não estou mais tão feliz como técnica de enfermagem. Eu quero trabalhar como educadora financeira, porque eu sei que eu vou estar ajudando também, que eu acho que essa palavra está na minha vida, que ajuda, como técnica de enfermagem, eu ajudava os outros, e como educadora financeira também eu ajudo outras pessoas, né? Então, está muito forte em mim, de ajudar os outros. E aí, quando eu vou atender um cliente, eu atendo ele muito feliz, eu vejo o brilho nos olhos dele, aquilo me deixa feliz. E quando ele faz o que precisa ser feito e tem resultado, nossa, eu fico encantada. Então, assim, o meu Ikigai é isso, e eu ainda ganho dinheiro, entendeu? Porque eu estou cumprindo a minha missão, que é o meu propósito, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto de fazer, que eu faço feliz, e eu ainda estou ganhando dinheiro com isso. Né? Então, assim, qual é o meu conselho? Procure ver aí coisa que você gosta de fazer, que todo mundo te elogia, nossa, você sabe fazer isso, que você acha às vezes que é uma besteira.
você fazer aquilo, né? Então, assim, igual um exemplo, eu amo cozinhar. Por que você não faz marmita para vender? Você vai estar fazendo uma coisa que você gosta, vai estar ajudando outras pessoas e ainda vai estar ganhando dinheiro. Então, é sobre isso, entendeu, Jeane? Perfeito, Vanusa. Isso é muito importante, viu, gente? Porque quando você faz o que você gosta, você praticamente você não trabalha, você se diverte. É o que eu faço aqui na rede. Eu me divirto. Todos os dias eu me divirto fazendo o que eu faço. Eu sou A gente, apaixonada a a lidar gente com pessoas. é a sua paixão mesmo. E por incrível que pareça, hoje eu acordei com a vontade de mandar um áudio lá no grupo Tropa, perguntando porque a gente só nos vê em defeito. Mas você já notou a sua qualidade? Você já notou aquilo que te faz feliz? Você já observou, né? Então, assim, é muito importante a gente se conhecer para que a gente consiga entregar essas respostas, inclusive para nós mesmos. Verdade. Outra coisa, gente, assim, eu estou me organizando para agora em maio eu montar um curso completo, né? Eu trabalho com endividados, então assim, eu quero montar alguma coisa mais voltado para endividados, mas com certeza o endividado vai sair da dívida, então eu vou ensinar ele a se organizar, vou ensinar ele a investir. Então, assim, se depois alguém tiver interesse, também pode me procurar. Se precisar também de dica de organização, eu tenho já alguns vídeos no YouTube, se quiserem dar uma olhada lá depois. Vanusa Câmara, vocês acham lá, é fácil de achar. E se precisar também tirar alguma dúvida, esclarecer alguma coisa, eu estou sempre à disposição, viu? Eu não nunca me opus, porque é uma coisa que eu amo fazer e eu faço com muito gosto. Mas, Vanusa, oi. sobre os investimentos, que eu acho que muitas pessoas têm dificuldade em investir, né? Muitas pessoas acham ali que deixar o dinheiro que conseguiu ali na poupança, tá tudo certo, meu dinheiro está na conta. Mas a gente sabe que existem outros investimentos mais rentáveis, né? Você tem algo assim a indicar referente? Então, Ou tá, entendi. Nós, educadores financeiros, não indicamos investimento, porque para indicar Uhum. investimento, a gente precisa ter um título lá esqueci o nome agora, lá do Tesouro, lá, para poder você indicar, da CVM, para você indicar. CVM, isso. Mas, assim, eu ensino o que é cada investimento, né? Por exemplo, existem renda fixa e renda variável, né? O que normalmente a gente aconselha? Iniciar a reserva de segurança pela renda fixa, né? No caso, Tesouro Selic ou um CDB com liquidez diária que renda 100% do CDI, que é um título da inflação lá. É uma aula um pouquinho grande, depois a gente pode combinar de eu dar ela aqui para vocês também. A gente aprofundar um pouquinho nos investimentos, né? E depois que você tiver com a sua reserva de segurança, por que que a reserva de segurança tem que estar na renda fixa? Se você precisar ela, tipo, acontecer alguma coisa, você precisa sacar, é mais fácil. Então, é para a sua segurança mesmo. Muita gente chama de reserva de emergência. Eu não gosto de reserva de emergência, aprendi isso com a Luciana Fior, né? Que não existe, porque parece que a gente já está se preparando para que aconteça uma emergência. Então, você está ali com seu dinheiro guardado, acontece uma emergência, você tem que sacar ele, né? E aí, depois disso, a gente começa aquela história de não colocar os ovos na mesma cesta, e o que Salomão falou lá em Eclesiastes também, né? De variar os investimentos. Aí vai indo para a renda variável, para ações. Eu gosto muito, muito mesmo. Eu sempre uso sumiu o nome agora, gente. Imobiliário, CDB? fundos imobiliários, né? O CDB Uhum. a gente pode usar para reserva de segurança, porque o CDB ele tem é mais fácil de sacar ele, né? Qual a diferença? O CDB, ele é uma cédula de depósito bancário, então o CDB é do banco, né? Os bancos que emprestam, aliás, você empresta dinheiro para o banco quando você faz o CDB. E
o Tesouro Selic, você empresta dinheiro para o governo. Então, assim, o Tesouro Selic é o investimento mais seguro que existe, porque ele é o risco país. Então, só se o país quebrar, e para o país quebrar, muita coisa tem que quebrar antes dele, né? Então, assim, são a diferença do CDB e do Tesouro Selic é essa, né? Que você empresta dinheiro para o banco ou você empresta dinheiro para o governo, né? E fundos imobiliários é como se você alugasse um imóvel dividido com um monte de gente. Fundos em ações é como se você comprasse parte de uma empresa, né? Então é isso. Aí depois a gente pode combinar de fazer uma aula explicando melhor sobre investimento para vocês. Ficou claro, Maxwell? Ah, deixa eu falar da poupança. A poupança, gente, qual é o problema da poupança? A rentabilidade da poupança é muito pouca. A gente precisa ter um investimento que renda pelo menos a inflação, que é o 100% do CDI. A poupança, ela rende, acho que 78%, 80% do CDI. Então, em vez de você estar ganhando dinheiro, você está perdendo dinheiro. Então, se você tem investimento aí na poupança, procura um CDB com liquidez diária aí e joga esse investimento lá. A caixinha do Nubank que eu falei é isso. Ela rende 100, às vezes está 113, 111, né, por cento do CDI. Mais alguma pergunta? E o que Oi, seria esse Nelly. CDI? Como é que a gente faz esse cálculo do 100% do CDI? Explica para nós, traduz aí. Nós somos leigos. Bom, o CDI é o mesmo valor que o banco empresta dinheiro um para o outro, que é cédula de depósito interbancário. E ele tá indexado à inflação. Deu para entender? Ele está indexado à inflação. Então, assim, o banco empresta dinheiro para o outro banco, é essa taxa que eles usam como referência, entendeu? E aí, quando a gente empresta para o banco, ele paga para a gente essa mesma taxa, que é o CDI, que é indexado à inflação. Deu para entender, Jeane? Bagunçou minha mente, mas tudo bem. Depois Ô, eu faço ô, uma aula só de investimento e trago aqui, e aí eu explico todas essas sopa de letrinhas aí para vocês. Vanusa. Oi, oi, oi. Oi, pode falar. Tá me ouvindo bem aí? Tô sim. Beleza. Boa noite, gente. Minha líder, é o seguinte, a gente fala muito em investimento, né? Em fazer o dinheiro crescer, né? Porque o investimento, na verdade, você está juntando ali, você está colocando o dinheiro, guardando o dinheiro, mas de certa forma esse dinheiro ele está crescendo ali mês a mês, nem que seja pouquinho, mas ele está crescendo. Porém, eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de guardar dinheiro, porque quando a corda começa a apertar, eu vou lá e saco, né? Surgiu uma emergência, eu vou lá e saco. Enfim, eu não tenho Mas essa disciplina. é aquela É, história do subconsciente. é uma questão de disciplina mesmo. E aí, pensando nisso, eu aderi, até chegou aqui para mim, eu aderi um consórcio, né? Por quê? Porque chega o boleto, primeiro já dá aquela impressão de que é uma obrigação, caramba, tenho que pagar o boleto, né? E outra questão é que a gente não tem essa liquidez. Eu não posso chegar lá e tirar a hora que eu quero, né? Então, para essa minha questão da falta de disciplina, eu dei uma estudada e eu achei legal. E eu quero saber o que que você pensa com relação ao consórcio. É aquela história, né, Jadson? É melhor um pouco do que nada, né? Não é a melhor opção, mas é uma boa, principalmente no seu caso, né? De quem não consegue guardar, às vezes, talvez um investimento que a longo prazo também, tipo um CDB pré-fixado, né? Que aí, nesse caso, você só vai poder sacar em tal data, mas esse é mais para quando você vai programar alguma coisa mesmo. Ah, vou fazer uma viagem, no ano que vem eu vou colocar num CDB pré-fixado de um ano. Aí você não vai mexer no dinheiro da viagem, você não vai conseguir sacar ele antes, né? Mas quando não consegue, o consórcio é uma boa opção, sim.
E o legal do consórcio é que, de repente, você consegue adiantar, né? Por exemplo, saiu um mês ali, férias e 13º. De repente, a gente consegue dar um lance e adiantar ali o recebimento, né? Então, eu achei isso Sim, interessante. Mas é isso, obrigado. nada. Fala, Cláudia. Então, vamos, eu tenho esse problema seríssimo aí do Jadson. Eu tento guardar, mas qualquer coisinha eu vou lá e tiro, né? E aí eu tentei fazer esse investimento aí de deixar um dinheiro lá, né? E só tirar numa data fixa. Só que eu queria saber se tem uma forma de eu deixar um dinheiro, um valor, mas assim, todo mês eu depositar um valor naquele mesmo local, para ser retirado tudo junto. Eu ainda não consegui achar isso em nenhum aplicativo que eu tenho. Se existe Hum. essa possibilidade, sem ser a poupança, né? Mas, assim, que você tem acesso ou que você não tem Não, acesso? isso, que eu não tenho acesso, tipo assim, eu quero tirar aqui um ano, quero deixar um ano lá, né, esse dinheiro. Só que assim, eu não tenho a condição de botar um dinheiro grande lá para deixar um ano. Aí todo mês eu queria tirar, por exemplo, assim, você falou, tira 100, 10%, né, e colocar. Então, todo mês eu tirar uma quantidade X e colocar junto com esse dinheiro para ser retirado só no final do ano, só na data que eu especifiquei, se tem essa possibilidade. Na verdade, assim, como você vai fazer aplicação todo mês, aí no caso, se fosse pré-fixado, né? Aí você ia fazer o primeiro para um ano, aí ia diminuindo as datas, né? Mas junto, na mesma cesta não tem como, não. Tem que ser, a não ser que seja um que você tenha acesso, esses que são pré-fixados, não. Que aí é a Nossa, data, né? Você vai o pré-fixar. acesso é ruim, porque qualquer emergência a gente vai lá e tira, é terrível. Mas, gente, eu não sei se vocês entenderam o que, que eu quis dizer aqui desde o início. É trabalhar a mentalidade, porque dinheiro é comportamento. Não adianta a gente querer fazer planilha, querer fazer as coisas meio que se obrigando, se não mudar a mentalidade. Precisa mudar a mentalidade, né? É trabalhar isso o tempo todo. Não tem outra opção na nossa vida, é mudança de mentalidade mesmo. Porque o que eu mais trabalho nos meus clientes de educação financeira é mentalidade, é quebrar crenças, é mudança de mentalidade em relação ao dinheiro, é comemorar as pequenas vitórias, porque cada vez que você comemora, aquilo te estimula a fazer mais, né? Mas não adianta você querer resolver uma coisa no pulso, porque lá na frente você vai pegar esse dinheiro e vai gastar com outra coisa. Mais alguém? Eu gostaria de contribuir. Tem umas perguntinhas aqui. Boa noite a todos. Bom, primeiramente, quero parabenizar a iniciativa aí dos líderes em trazer uma temática extremamente importante e relevante para a nossa vida, que é falar sobre educação financeira. Muitos de nós aqui, né, já passamos por alguns perrengues e quanto mais conhecimento nós tivermos em relação à educação financeira, melhor. Eu não sou mãe ainda, mas assim, eu já fico imaginando quando eu tiver meus filhos. E, inclusive, o que eu, né, observo muito na sociedade contemporânea é a usúria, né? É a ganância por dinheiro. Inclusive, hoje eu estava vendo uma reportagem de um menino, um jovem, que matou a mãe no sábado, agora, e que cortou o dedo da mãe para ir ao banco sacar o dinheiro dela, né? Então, o que aconteceu com esse senhor também, né? Foi ao banco falecido para fazer a retirada de um empréstimo. Então, assim, o que nós vimos hoje na sociedade é algo muito, 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 assim, estranho, né, em relação à visão do dinheiro. E quando eu falo em relação a ter uma preocupação quando eu tiver meus filhos, de educá-los desde pequenos para saber lidar com dinheiro, para saber equilibrar, né, dívida, ganhos, enfim. A minha pergunta, Top Líder Vanusa, é sobre o que você acha, né, da educação brasileira adotar no currículo dos colégios, sejam eles da rede privada ou sejam, né, da rede pública, adotarem a disciplina obrigatória educação financeira. Eu queria ouvir a sua opinião, porque eu penso algo, mas eu gostaria de ouvir de você como estudiosa no assunto, o que você pensa sobre. Eu acredito que com certeza faria total diferença na vida adulta dessa criança. Mas eu queria ouvir de você, minha líder, o que você pensa sobre isso? Sim, é muito importante, Giane. Só que qual que é o problema? Eu acho que já até está na grade curricular, né? Só que o que que as escolas estão fazendo? Eles estão colocando professor de matemática para poder dar educação financeira, né? Então, teria que
que ser um especialista em educação financeira, porque tem que trabalhar comportamento, não adianta. E a gente, não, o que acontece na nossa vida, né? A gente aprende matemática, a gente aprende português, história, geografia, e acha-se que você tem que aprender educação financeira por conta própria, que é o que acontece, né? Nem na nossa família, nem na nossa escola, em lugar nenhum a gente tem educação financeira. Aí, como que você aprende educação financeira? Levando pancada da vida, né? A maioria das pessoas aprendem depois que passam por um problema, igual eu, né? Que passei por endividamento, ou quando a pessoa quer aprender a investir, aí vê que o investimento você tem que ter toda uma organização, e aí a gente aprende meio que empírico isso, né? Não tem uma coisa que teria que estar na grade curricular e ser um educador financeiro para dar. Eu tenho pós-graduação, eu posso pegar uma turma de educação de escola e dar aula de educação financeira, né? Só que as escolas não fazem isso. Eles pegam ali o professor de matemática e colocam na grade dele a educação financeira. E não funciona assim, né? Exatamente. No colégio onde eu trabalho, o professor é de matemática, que dá aula de educação financeira, e lá nesse colégio tem os projetos itinerários, que é no contraturno. Então, os alunos fazem alguns projetos, inclusive o próprio professor faz os projetos e colocam na prática para que os alunos elaborem outras propostas de trabalho em relação ao tema. Só que, como eu penso, assim como você, teria que ser realmente um profissional da área de educação financeira para ajudar ainda melhor ainda a mentalidade dessas crianças, né? Que futuramente eu observo muito, sou muito observadora. Aqui na minha realidade, por exemplo, os filhos, que são os próprios alunos do colégio, eu fico observando, eles são muito mimados. Os pais, né, dá celular caríssimo, da iPhone, dá viagens caríssimas para os alunos, sendo que eles não estão fazendo por merecer. Então, eu vejo que a relação entre pai e filho em casa, com relação ao dinheiro, está deixando muito a desejar. E o que a escola pudesse fazer para ajudar a melhorar esse comportamento desses jovens, com certeza seria muito bom não só para eles, a família, mas também para a sociedade, que eles poderiam também contribuir muito, como você disse, né, para a sociedade. Eu penso assim também. Muito obrigada pelas suas contribuições. Não, é verdade, viu? Por nada, eu que agradeço por você ter tocado nesse assunto, né? Porque o que acontece, né? Os pais, eles ensinam as crianças a ter antes de ser, é o que eu falei. Então, assim, tem que ensinar a criança a ser organizada financeiramente, a entender sobre o dinheiro, para depois ter. Só que o que está vindo na frente é o ter, né? Então, isso é assim uma dor muito grande e que, se não mudar a mentalidade do povo, aí a tendência é só piorar. Olha, a gente tem mais de 80% da população do Brasil é endividada, gente. É um índice muito alto. E isso só tende a piorar se continuar do jeito que está, né? Mais alguém quer fazer pergunta? Ana Maria, estão dando uma educação. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. É isso, né? Ah, Jane, Jane, tinha uma coisa para falar aqui que eu até nem falei, que é como desprezamos um assunto tão importante no sistema educacional, né? Que é sobre isso que você falou, né? Esse assunto é desprezado mesmo, infelizmente. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Senão podemos encerrar. Eu acho que ninguém tem mais pergunta, né, pessoal? E aí eu quero só dar uma palavrinha aqui. Primeiro, agradecer a Vanusa pela disponibilidade, né? Um assunto realmente muito relevante. Eu queria ter falado isso no início, mas no início foi aquele rolo, entrou o pessoal da PN, a gente meio que se perdeu, e aí já começou, né? Mas eu pedi para a Vanusa trazer esse tema para a gente, pessoal, porque é uma pessoa qualificada, né? Uma pessoa que entende de um assunto que é muito importante. Eu passei por uma barra muito grande. A Jeane, que está aí, sabe um pouco do que eu passei com relação a dívidas, né? Graças a Deus, a gente está saindo aí desse buraco, né? Já estou hoje conseguindo respirar muito mais aliviado do que no ano passado. Ano passado, para mim, foi muito complicado, né? Uma bola de neve que eu contraí. Eu, inclusive, conheci a Vanusa em um grupo que estava tratando desses assuntos aí.
E assim, pessoal, a Vanusa falou da Luciana Fior, né? Eu estudei um pouco da Luciana Fior, ela falou algo, ela tem um programa que é Domine Suas Finanças, né? É muito bacana. E finanças é isso, é você dominar e não se deixar ser dominado. E tem alguns gatilhozinhos que viram, que mudam realmente a situação, sabe? Por muito tempo eu acreditava que precisava anotar tudo que eu gasto para eu poder controlar. Mas anotar depois que eu gastei não faz sentido. Eu tenho que anotar antes de gastar, eu tenho que planejar o que eu vou gastar e não anotar o que eu for gastando, sabe? Então é uma coisa muito pequena que faz toda a diferença e quem domina esse assunto tem muito realmente a ajudar e a contribuir com a gente. Por isso eu chamei a Vanusa para bater esse papo. E o Altamir falou algo certa vez, já faz um ano, mais de um ano, talvez, né? Eu lembro bem da Jane Kelly quando ele falou isso, porque fez sentido para ela, e ela vai lembrar que a gente às vezes pensa que o pouco que a gente ganha ali de bônus é pouco, mas não é, né? Se você, por exemplo, ganha ali R$ 700 de bônus, se você ganha R$ 1.000 de bônus, isso é renda passiva, cara. Bônus é renda passiva. Venda é renda ativa. Bônus é renda passiva. E no início, a Vanusa falou sobre renda passiva. E eu acho que o sonho de todo empreendedor de marketing multinível é a renda passiva. Então, imagina se você tem um bônus, por exemplo, de R$ 1.000 por mês, o que você teria que fazer para ter uma renda passiva de R$ 1.000 por mês? Para e pensa. Talvez você teria que ter uma casa alugada, uma casa de R$ 100.000, né? Para você ter ali R$ 1.000 de aluguel todos os meses. Né? E a gente, com esse negócio, a gente pode construir uma renda dessa. Então, se você parar e pensar dessa forma, você vai ver que faz muito sentido. E outra coisa que eu queria trazer para a gente era essa questão da gente fazer o controle do que entra dentro do nosso negócio, principalmente, para a gente ver que realmente é um negócio lucrativo, porque às vezes a pessoa vende ali o top 500 dela, né? Bate um Master, bate um Prime, ganha um bônus pequeno, e ela acha que esse negócio não está valendo a pena, mas se você botar na ponta do lápis, você vai ver que está. É porque, às vezes, principalmente o dinheiro de venda que ele vai entrando picado, né? Então, você fez uma venda, você pega aqui, já gasta, né? E aí, chega no final do mês, você nem lembra que fez essa venda. Então, procura anotar tudo que entra, né? Para você ver que o teu negócio está dando lucro, para você ver que o teu negócio é rentável, né? E aquela mentalidade. Né, que foi o que a Vanusa falou também, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, se puder, pessoal, todos nós aqui é um desafio que eu quero trazer para a gente aqui. Eu lembro que o Maxwell e a Fernanda foram vocês, né, que fizeram a garrafa e foram juntando dinheiro lá na garrafa, não foi, Max? Então é isso que eu quero trazer, sabe? Vamos separar, gente, um pouco do que a gente ganha para a gente poder juntar e guardar e construir coisas, né? Se a gente juntar ali, sei lá, R$ 300 por mês, no final do ano é 3.000, dá de repente para pegar o maridão ou a esposa e fazer uma viagenzinha, passar um final de semana na praia, enfim, né? Então eu acho que a gente trabalha muito e a gente só tem usado esse dinheiro para pagar conta, para apagar fogo. Vamos separar um pouco para a gente poder desfrutar, né? Era essa dica que eu queria trazer para vocês. E aí, era essa colaboração que eu queria dar, e como a gente honra a liderança, passar para a minha diamante aí, finalizar. Tá contigo, Gê. Deixa eu só comentar um pouquinho aí do que você falou, Jadson, que, assim, eu fiquei buscando, pensando um monte de coisa para trazer, e aí eu pensei em trazer mais em relação à mentalidade mesmo, em relação ao dinheiro, porque eu acho que começa-se por aí, né? Em relação à organização financeira, eu gosto, eu uso planilha, assim. Então, na minha planilha, eu já coloco lá na minha receita. Eu vendi 70, eu vou lá, anoto 70. Mas vou somando lá quanto que eu vendi. Então, dá para eu saber no final do mês quanto que eu vendi, né? Aquela receita que entrou ali. E uma das coisas que eu aprendi com a Luciana é se pagar primeiro, né?
Porque o que que a gente faz? A gente espera sobrar o dinheiro para poder investir. E o que que a gente deve fazer? Investir antes de pagar qualquer coisa, se pagar primeiro. Por exemplo, a gente vende um produto de R$ 70, tira R$ 7 desse produto que você vendeu e já guarda. Não espera juntar R$ 100 para poder guardar, não. Guarda 7, guarda R$ 3, vai guardando ali, ó. Então, você não precisa esperar estar com muito dinheiro para guardar. Recebeu 70, tira 7, você só recebeu 64, 63, esquece os 7 lá, entendeu? E é isso, começar a trabalhar essa mentalidade de guardar pelo menos 10%. 10% é o mínimo. Se você puder, guarda 20, guarda 30, mas 10% tem que ser assim, lei na tua vida, em tudo que você ganhar. Tem uma cliente minha que é manicure, que ela já comprou um aparelho de R$ 15.000 guardando 10% todos os dias. Então, assim, olha como a gente não valoriza os pequenos valores, né? Ela ganha 100, por exemplo, se ela ganha R$ 100, ela já vai lá e tira 10. Ela comprou um aparelho à vista, R$ 15.000. Então, é isso, né? Gente, deixa eu agradecer aqui logo, né? Aí a Jeane encerra aí. Eu quero trazer mais conteúdos, inclusive eu quero que vocês me deem sugestão. O Maxwell deu a ideia dos investimentos, eu vou preparar e quando vocês quiserem aí, o Jadson agenda aí, a gente faz. Se tiver algum outro conteúdo, como organização financeira, dicas de endividamento para a gente sair das dívidas, essas coisas assim, pode me mandar que eu preparo um conteúdo e a gente traz aqui de novo. Que eu acho que esse é um assunto que a gente tem zilhões de coisas para poder trazer aqui. Tem muito conteúdo mesmo, né? E agradecer a todos que ficaram aqui, que ouviram. Espero que vocês apliquem na vida de vocês. E vou gostar muito de saber, depois me conta aí o que vocês aplicaram, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço a todos. Então aqui hoje foi uma introdução à educação financeira e aí mais para frente a gente agenda outros temas aí. Vai lá, Gê, tá contigo, minha líder. Então, Jadson, na verdade, hoje eu sou participante também, né? O líder aqui hoje que está comandando é você. Mas agradeço aí a oportunidade também. Diamante sempre faz o fechamento. Agradeço a oportunidade. Eu também, assim, eu nunca tive, assim, um problema com o dinheiro. Vou falar para vocês, eu gosto de dinheiro, não vou mentir. E eu não quero ganhar pouco, não, eu quero ganhar muito. Mas muito, muito mesmo. Para ter, para dar, para emprestar. Ó, gente, olha, presta atenção, vamos modelar isso. Isso aí é caso de modelagem. Por que que ela ama dinheiro? Então ela ganha muito dinheiro. É justamente sobre isso. A mentalidade da Jeane é uma mentalidade, ó, de recebedora. Então vamos modelar isso aí nela. É porque eu cansei. Ó, para vocês verem como é que faz toda a diferença a mentalidade. Por muito tempo eu orava, que eu falava que eu não queria muito. Eu queria só o suficiente para cuidar da família, não sei o quê. Então, pedir o que? Pouco. Quem pede mal, recebe mal. Né? O nosso Pai Celestial, ele é dono de tudo, do ouro, da prata. Por que que eu vou ficar pedindo pouco? Né? E as pessoas, elas têm uma consciência do dinheiro como se fosse maldição. Que dinheiro não traz felicidade, mas experimenta ficar sem ele, como é que amarga na alma da gente a falta do dinheiro, a falta para poder fazer uma compra, a falta para poder para pagar um boleto que é muito importante para a gente, a necessidade de pagar um plano de saúde e não poder. Então, eu já falei para Deus, não me mande pouco mais não, eu quero muito, mas muito, mas muito mesmo. Então, vocês tomem isso como exemplo também. Há muito tempo eu amargurei na escassez sendo empresária, eu amargurei na escassez tendo profissão, eu amargurei na escassez trabalhando 3 turnos, e não é porque eu gastava não, porque minha vida é uma vida simples. Mas eu não sei o que acontece comigo, eu vivi em escassez. A minha mentalidade mudou na marca da paz, né? Então,
Para com essa conversa de que você é simples, que você é humilde, que você é pobre. Traga a atração da abundância para a vida de vocês. Eu não quero viver em miséria, eu não quero viver em escassez. Minha vida mudou e acabou e ponto final. Não quero mais isso nunca mais. Quando eu vejo que está querendo se aproximar de mim, eu já falo, ó, pai, me liberte. Sai de perto de mim, me livra de todo mal, a mãe. E acabou. Então, vocês não precisam ter medo de falar, achar que as pessoas vão te achar ambiciosa. Deixa achar problema de cada um. Até meu marido falou que, para quê? Você só pensa em dinheiro. Aí, recebi uma visita no domingo, uma irmã vai visitar no domingo, o que ela falou? Que pode falar, que não é pecado falar que quer ganhar dinheiro. O que a gente não pode querer é o do outro. O que a gente não pode querer é ganhar desonestamente, mas honestamente, que mal tem isso, né? Então, dinheiro é para ser bênção, não é para ser maldição. Então, você que vai adotar a mentalidade correta sobre o dinheiro na sua vida, né? Então, assim, eu tenho a rede, eu tenho as vendas. Eu não consegui alcançar com a rede que eu preciso, eu corro para as vendas. Mas eu sempre tento equilibrar. Mas se eu perceber que só com a rede vai me deixar em escassez, venda. Venda, 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 venda. E acabou. Então, hoje mesmo eu já cobrei, Eduardo Batista, cadê nossos produtos que estão em falta no painel? Porque a gente precisa vender, a gente precisa de variedade, a gente precisa de novidade. E aí, só para aproveitar a deixa, segundo ele, quarta-feira, às 21 horas, tem um fechamento explosivo aí, né? Para vocês que gostam de vender, eu suspeito que vai vir a pré-venda do mês dos namorados, né? Então, já fique atenta, já fique alerta. Na verdade, eu já até falei com as pessoas, fulana, vai chegar uma nova coleção aí, referente ao mês dos namorados. Você sabe que é uma coleção exclusiva e tem data para pedir. E só quem pedir vai ter. Eu posso te enviar assim que lançar? E eu já fiz essa preparação dos clientes. Por quê? Porque eu quero ter dinheiro, eu quero ter venda, eu não posso ficar esperando as coisas acontecer. Então é isso que vocês, né, precisam adotar na vida de vocês, a missão de sair da escassez e ponto final. Eu quero comer o melhor feijão, eu quero comer o melhor frango, né? Se tem uma coisa na vida que eu gosto de comer, que eu gosto é comer. E para comer bem, infelizmente, não tem como comer bem sem dinheiro. Só coloca isso na mente de vocês. Para comer picanha não tem como ganhar. Comer picanha ganhando salário mínimo, não tem como. Então, para de querer pedir a Deus pouco, para de pedir a Deus aquele emprego básico. Pede ele o melhor. E ponto final. E vai para cima. Jadson, estou com você. Agradeço a minha participação, a minha oportunidade. E vamos para cima fazer o que precisa fazer para a gente nos livrar das dívidas, dos problemas que nos deixa com a mente perturbada. A mente da gente, quando não está em paz, a gente não consegue ganhar nada, nem dinheiro. Com você. Certinho, certinho. Top demais, pessoal. Eu gravei, tá? Gravei esse bate-papo aqui. Vou editar. Assim que eu tiver um tempinho, eu subo para o YouTube. Passo o link aí para a Jeane divulgar para quem quiser participar. E aí, Vanusa já vai preparando o próximo aí. Tá bom? É isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Vamos para cima. Tamo junto. Meu líder, a fotinha, pode esquecer não, meu líder. Fotinha. Pessoal, amanhã, Opa! amanhã tem café café de esperação, não. Formação de diamantes às 6 da manhã. Treinamento com a dona Elisaura. Qual é o tema, Gê? 12 ervas. Gel 12 ervas. Coloca o gelol no bolso, tá, pessoal? Lembra do gelol? Que a gente passava, né? Pessoal que joga bola, né? E tal. Coloca o gelol no bolso. Gel 12 ervas. Vamos para a foto. E o importante do gel 12 ervas que é algo real, porque nessa área existe muita falsificação. Gel 12 ervas é top. Então é isso, pessoal. Boa noite. Já tirei a foto aqui. Até a próxima. Vamos para cima. Tchau, tchau.